Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Continuamos então com o nosso Festival de Barrados 2, a missão. Falamos no vídeo anterior sobre barrados com pintura e um pouquinho de decupagem. E vamos continuar aqui falando sobre outros trabalhos feitos com barrados, porque a Deller tem uma série de barrados diferentes para a gente poder trabalhar e a São José tem uma série de produtos legais para poder decorar. Antes de começar a mostrar os panos de copa todos aqui, só vou te lembrar de uma coisa. No final desse vídeo, eu vou mostrar o passo a passo de todos os pontos que eu vou falar aqui sobre eles, tá? Então você presta atenção aqui na maneira de fazer e no final do vídeo eu vou te mostrar todos os pontos que você precisa saber para poder fazer esses trabalhos aqui, combinado? E aí, ó, para começar, esse aqui que mistura um pouquinho de decupagem com um pouquinho de bordado. O que eu fiz aqui? Eu colei, isso aqui é tecido, o tecido da Deller mesmo, recortado os coraçõezinhos, um de bolinha, um liso e um xadrezinho, colados com cola pano. Não é cola para decupagem em tecido, hein? Cola pano. Só que aí eu apliquei a cola pano em todo o barrado de etamine, tem que colocar um plástico embaixo, para não colar o pano de copa na sua mesa, claro, né? Então coloca um plástico e passa a cola pano e aplica os corações de tecido e passa de novo a cola pano sobre ele também. Já que o barrado inteiro já estava tomado pela cola pano, eu aproveitei e coloquei aqui um guardanapinho, que se deu super bem também com a cola pano. Coloquei o guardanapo de um lado e do outro. Agora você vai perceber, tanto em volta da decupagem feita com o tecido, quanto na decupagem feita com o guardanapo, tem um pontinho de alinhavo amarelo. Por que escolhi o amarelo? Para dar luz. Poderia ser branco? Poderia, mas ele ia ficar muito chapado junto com o pano de copa. Então eu preferi o amarelo para poder exatamente dar essa iluminada diferente. E aí, para finalizar, eu fechei aqui, assinei o trabalho com uma cianinha vermelha, também presa com o ponto de alinhavo em amarelo, porque aí ela conversa diretamente com o barrado. Olha como fica bacana? Cola pano, hein? A cola para decupagem em tecido vai pegar muito bem no guardanapo, mas no pano, no tecido, vai ficar diferente, vai ficar complicadinho. Então usa cola pano que pega melhor. Uma outra coisa muito bacana que a gente fez aqui foi esse trabalho com os cordões de pompom da São José. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente fez foi colar a parte externa com cola de silicone. Então o primeiro que a gente fez foi o quê? Fazer o desenho, onde eu queria usar o produto, usei aquela canetinha mágica, aquela que esquenta e desaparece, tá? E aí coloquei aqui a parte externa com o cordão de pompom com a passamanaria virada para dentro. A passamanaria é aquela base que tem o pompom aplicado. E aí, depois que apliquei a cola de silicone, aí sim vem um pontinho de alinhavo para poder segurar. Dá para ver aí? Entendeu? Então, primeiro a cola de silicone, posicionou, ela seca rapidinho e a gente consegue fazer isso. E aí vai prendendo. E aí depois eu fui fazendo, fui seguindo até o centro. E aí no meio foi preenchido com o cor-de-rosa. Aqui a mesma coisa com o verde. Agora você olha esta florzinha aqui. É um fuxico feito com o próprio cordão de pompom. 6 bolinhas do cordão de pompom, vem com a linha e faz um alinhavo em toda a passamanaria e puxa para fazer essa bolinha, essa florzinha aqui. E no meio um ponto cheio para poder fazer o miolinho dela. Aí você me pergunta, e a cola de silicone? Quando você lavar essa peça, que tem que ser com delicadeza por causa do cordão de pompom, a cola de silicone vai se desfazer e não vai interferir em nada. E aqui um outro produto da São José, que é como se fosse cordão de pompom, só que ele está entrelaçado, tá vendo? Não tem o pomponzinho, mas ele tem a fofura do pompom. É uma passamanaria também? É. Só que aí, feita com esse produto aqui, olha como fica legal. Uma outra versão dele é a mesma coisa, só que como a toalha era azul, então a parte de fora ficou em rosa. O azul continuou sendo usado, porém o rosa foi usado por fora, por quê? Para fazer o contraste. Se eu tivesse colocado o azul do lado de fora, ia fundir um com o outro, não ia dar valor, não ia dar destaque. E também as florzinhas aqui, ó, você pode brincar à vontade. Aqui, essa passamanaria em amarelo também para destacar o trabalho. Facinho de fazer, gostoso, você pode fazer o que você quiser.
Uma outra coisa que é bem bacana, esse tecido aqui, de algodão, imitando jeans da Dahler, foi pintado com tinta branca. Da mesma maneira que no outro vídeo eu ensinei a fazer aquele barrado cheio de corações coloridos, aqui é só com o branco, para fazer uma coisa meio country, meio sertaneja, meio interiorana. E olha como fica bonito. Em volta dos corações, o ponto de alinhavo em branco. E para finalizar, essa passamanaria prateada da São José, que dá um outro destaque. Isso aqui é tudo toalha artesanal da Dahler, que funciona super bem. Aqui é um contact recortado com molde vazado e aplicado com vários tamanhos diferentes do contact para poder fazer os corações aí bem bacanas, tá? Uma coisa muito bacana que tem é o bordado livre. O bordado livre é uma coisa que todo mundo gosta muito. No caso aqui, eu peguei esse tecido da Dahler, de mandalas, e aí fiz um recorte acompanhando o desenho que tem no tecido. É um tecido só. Então eu só fiz o recorte aqui acompanhando os desenhos do próprio tecido, tá vendo? E ele foi aplicado sobre o barrado desse pano de copa Alpes com um ponto caseado em azul. Aqui com um ponto corrente e um pontinho cheio pequenininho aqui, só para fazer uma graça. Pode ser nó francês? Pode, não tem problema nenhum. E aí recortei do próprio tecido alguns desenhos dele para poder montar. Aqui o coração, eu fiz um recorte do coração independente do formato do tecido. Mas esses aqui são desenhos que já haviam no tecido, ó, tá vendo? Agora, quando eu recorto esse tecido, ele não vai desfiar. Quando eu bordar, ele também não vai desfiar. Porque é um tecido de 180 fios, porque é um tecido de 180 fios da Dahler, de algodão, que na hora que você recorta ele não desfia, na hora que você borda ele não desfia. Caso você queira dar uma protegida nisso, você pode usar uma tremolina para poder, depois de bordado, aplicar em todo o bordado com um pincel fininho. Pega um pincel fininho e ó, passa aqui com a tremolina para poder garantir que ele não vai desfiar. Mas eu garanto que ele não vai desfiar, mesmo que você não passe a tremolina. Se você não tiver tremolina, você pode fazer a tremolina em casa. Então anota a receita. 2 medidas de água. Combinado? Coloca no potinho. 1 medida de cola branca, aquela cola poderosa de artesanato, tipo Cascorês, e coloca também nesse potinho. Mistura a cola branca com a água, dilui. A cola branca, às vezes, ela fica meio de sacanagem com a gente, e ela não é diluída completamente. Então você vai passando uma peneira para quebrar a cola mesmo. Depois que você misturou bem, você pega meia medida de álcool e coloca nessa mistura e imediatamente aplica com um pincel fininho sobre o barrado. O álcool vai facilitar a entrada dessa mistura de cola branca na trama do tecido e vai secar mais rápido. Então essa cola branca vai ficar mais firme e mais poderosa ali. Combinado? Para lavar pelo menos 1 semana depois de aplicar essa misturinha, certo? Detalhe, essa medida pode ser uma colher, pode ser um pote, pode ser um caminhão, mas é 2 medidas de água, 1 de cola branca e meia de álcool. Antes de colocar o álcool, mistura bem e dilui bem a água com a cola. Beleza? Essa mistura não pode ser guardada na geladeira, não pode ser guardada para usar depois, porque no que você diluiu tudo, misturou tudo, a concentração ali só vai funcionar por alguns minutos, meia hora no máximo. Então não vem inventar isso, vou fazer um monte e guardar, não adianta nada, tá? Faça o que você vai usar na hora e o que você não usar, descarta, porque não vai ter função depois, combinado? E aqui tem um detalhe, tá vendo esse acabamento aqui do pano de copa Alpes? Olha só. Ele é assim, ó. Tem um quadradinho branco e um quadradinho colorido. No quadradinho branco, para ele não ficar sozinho, abandonado, largado na história, eu peguei e fiz esse pontinho cruz em cima de todos esses enfeitinhos aqui do pano de copa, que deu uma graça também, ficou super bacana, super bonito. Entendeu? Na mesma linha da aplicação de tecido, ou pet appliqué, como você quiser chamar, aqui fiz uma brincadeira com a cidade de São Paulo. O que eu fiz aqui? Eu recortei vários retângulos e quadrados e montei como se fossem prédios. Aqui, ó, cores que se combinem com padrões diferentes. Bolinha, xadrezinho, liso. E aqui no cantinho, para quem conhece São Paulo sabe como é que é, né? Tem aquele monte de prédios enormes, lindos, e aí vem um sobradinho. No meio daquele monte de modernidade tem um sobradinho que resistiu à modernidade. Todos eles feitos com o ponto caseado
E aí, para fazer aqui um céu estrelado em São Paulo, eu peguei esse ponto cruz duplo ou ilhosa estrela, como você quiser chamar, fazendo as estrelinhas aqui, tá? Para poder dar essa brincadeira. Olha como é que trabalho simples, bacana, que você pode homenagear a cidade e fazer de acordo com a sua cidade. Colocar uma árvore no meio, pode colocar nuvem, pode fazer uma brincadeira à vontade. Recortezinhos de tecido que você jogaria fora e você não vai jogar, vai reutilizar, tá? A mesma linha aqui, ó, seguindo aqui do mesmo jeito. Aqui eu peguei um tecido da Dela que é de azulejo português e recortei os azulejos e remontei esses azulejos sobre o barrado. Olha como fica bonito isso. Simples, muito simples. Só o cuidado com o ponto caseado muito bem feito para dar valor no seu trabalho, né? E aqui também esse pontinho margarida fazendo a brincadeira entre um e outro. Fácil, né? Outra coisa legal que faz muito sucesso. O bordado livre. O bordado livre, ele mistura vários pontos diferentes que se combinam. E a combinação vai ser o quê? Pelas cores. Então aqui tem ponto margarida, ponto cheio, ponto folha, ponto ilhosa estrela, ponto de alinhavo. Você vai misturando vários pontos e formando um barrado todo misturado, cheio de pontos diferentes, só que as cores vão fazer a união deles. Eu sei que você está perguntando, mas como é que faz esse ponto? Calma, no final do vídeo vai ter todos os pontos bonitinhos para você poder montar aí o seu trabalho. Então presta atenção nas explicações agora, e aí no final do vídeo a gente vai mostrar todos os pontos. Vamos voltar aqui. E aí, em volta da palavra, eu fiz o ponto corrente. Ponto corrente é um ponto que sempre se resolve para muita coisa. Para escrever palavras, para finalizar, para poder fazer um contorno bonito. E deixei o miolo aqui em aberto com a cor do barrado que já existia. E para finalizar eu coloquei esse cordão de pompons da São José, que fica muito bonito e dá uma assinatura legal. Na mesma linha do bordado livre, aqui a gente gosta do Eu Te Amo, então fiz aqui com o ponto corrente, um Eu Te Amo escrito em preto, e aí alguns pontos correntes aqui, ó, só fazendo o contorno do coração, da flor, e aqui um ponto que é primeiro o ponto cruz duplo e depois o ponto atrás fechando a bolinha. Olha como fica bonito. O ponto corrente também foi usado para fazer as folhas. Ao invés de usar ponto folha, resolvi fazer o ponto corrente para fazer a folha. E para finalizar, como eu tinha alguns pontos em laranja aqui, eu coloquei um cordão de pompom laranja para poder finalizar e assinar isso também, tá? Esse aqui é o pano de copa Creative da Dela, que funciona muito bem, muito bacana, com muitas cores legais. Na mesma linha do bordado livre, olha que bacana aqui. Seguinte, ponto cheio e ponto folha. Aqui um ponto de alinhavo. O grande diferencial desse trabalho aqui é que essa pombinha, esse passarinho aqui, ele é feito com ponto cheio na parte de baixo. Porém, a asa é uma folha. Se você reparar bem, repare bem na asinha dele. É uma folha que foi feito com ponto folha, só que ao invés de fazer em verde, eu fiz em azul. E aí você consegue usar o ponto folha de uma outra maneira, só mudando a cor. Então ele deixa de ser folha para ser asa. Às vezes a gente precisa disso. Deixar de ser folha para ser asa e voar muito mais longe. Para ser asa é ótimo, né? Para ser asa. Senão vira um entreposto de frutas e legumes. E aqui o pontinho de alinhavo em preto só para fazer o caminho que o passarinho está voando. A finalização, eu coloquei o cordão de pompons azul aqui da São José. Por quê? Porque conversa com esse azul do passarinho, das flores, e aí ele faz uma conversa legal. Em alguns miolos eu coloquei o azul também. Por quê? Para ter conexão entre esse aqui e esse aqui. É sempre importante fazer essa conexão legal, tá? Nessa mesma linha do ponto cheio com ponto folha, aqui também tem o ponto atrás fazendo... Não, ponto corrente, desculpa. Aqui tem o ponto corrente fazendo a haste da flor e o ponto folha aqui. Como eu queria colocar também o cordão de pompons azul no barrado, o que eu fiz? Em cada uma das flores eu usei uma pétala azul. Então eu tinha as pétalas laranja e uma azul. Aqui é a mesma coisa. Então eu fui trocando as cores de uma pétala apenas de cada flor para que tudo conversasse com esse cordão de pompons azul.
E aqui, em uma delas, ao invés de colocar uma flor, eu coloquei um coração. E aí coloquei os raiozinhos do coração, que é um amor brilhante, né? Com o ponto, um ponto reto aqui, só fazendo esse... Entendeu? E aí tudo conversa também. Nessa mesma linha do bordado livre, a gente tem aqui vários exemplos do Eu Te Amo. Eu adoro Eu Te Amo, né? Aqui, ó, gente, é para um pessoal mais clássico, que eu me amo. Ele não se ama, ele me ama. Eu se me amo, gente, né? Então, ao invés de falar eu te amo, a pessoa fala eu me amo. Autoestima e valorização de si mesmo. Olha como fica bonito. Para ser uma coisa que atenda um público mais, digamos, tradicional, eu fiz todos os pontos aqui em tons de verde, para combinar com o barrado. E aqui um ponto de alinhavo, fechando tudo, para poder assinar esse bordado. Olha como fica bonito. Agora, se você é uma pessoa bem clássica, assim, bem tradicional, que gosta das coisas mais simples, olha esse aqui. É todo bordado em branco. Tem o ponto folha, tem o ponto corrente, tem o ponto cheio, mas tudo bordado em branco. Agora, olha que coisa interessante, gente. Esse trabalho aqui ficou muito chique, né? Não ficou chique? Você consegue vender esse trabalho aqui mais caro do que esse. Por quê? Porque ele é chique. Só que nesse aqui você gasta muito menos, porque você usou menos linhas, menos cores de linha, apenas uma cor, e também o trabalho é mais rápido, porque você não precisa ficar mudando de cor. Então você com a mesma linha faz todo o trabalho, fica mais elegante, mais chique, você gasta menos tempo, é mais barato para fazer e você cobra mais caro. Louco, né? Aí tem o pessoal que gosta de misturar muitas técnicas. Então aqui, ó, tem uma técnica do bordado, Amo Você, feito com o ponto corrente, e aí foram alguns pontos feitos com ponto cheio, e aí, para poder agilizar meu processo, uma pintura com estêncil, com os mesmos tons de azul que eu usei, tanto do pano de copa, quanto do bordado. E aí o verde para dar um equilíbrio aí e deixar isso mais bacana. Aqui é uma pessoa que gosta de ter um trabalho com bastante identidade, para que ele traga para si uma coisa bem diferente. E aí vai fazer um trabalho inédito só para si mesmo. Uma outra coisa que você pode fazer também, ó, faz o bordado, que tem o ponto folha, tem o ponto cheio. Amor, te amo, vou fazer de uma maneira diferente, que eu não quero ser igual a todo mundo. E a base foi toda feita com o estêncil pintado de uma maneira bem suave nas cores do pano de copa, do amarelo para o laranja, para ficar mais bonito, entendeu? Mistura de técnicas é uma coisa muito legal. Agora, você é bem romântico, você é uma pessoa que gosta da coisa bem tradicional, bem romântica mesmo, olha aqui, ó. O Eu Te Amo, cheio de amor, cheio de cor, cheio de ponto cheio, ponto folha, ponto de alinhavo, ponto corrente, para poder fazer esse trabalho ficar mais bonito aí. Olha que legal, tá vendo? Misturando vários pontos diferentes com cores bem bonitas, mais, um pouquinho puxando para o pastel, para poder deixar isso mais suave, bem romântico, bem amoroso, para encher a pessoa que vai ganhar isso de amor mesmo, né? Agora, você acha que é muito romântico demais, quase diabético isso aqui, de tão doce? Você pode fazer um pouco menos doce, né? Colocar cores mais vibrantes. E aqui eu coloquei um passarinho voando como naquele outro, também com o ponto folha e o ponto cheio, que vai encontrar o outro passarinho aqui, ó. Aqui é ponto cheio no corpo, mas tanto a asa quanto o rabinho do passarinho com ponto folha. Aqui fica um romântico mais divertido, mais animadinho. Tá vendo? Olha como fica bonito também misturar os pontos. E aí, para a pessoa que não é romântica, não quer identidade, mas quer ficar sempre à frente de tudo, mas quer dizer eu te amo, esse aqui, ó. O preto bordado sobre o branco, com o pano de copa preto também. E aí, eu te amo, só que, entre aspas, né? E aqui embaixo, hashtag, só que não. Então, eu te amo, só que não. Eu me amo mais? Sei lá. Fica na sua imaginação aí o que pode fazer, né? E nessa mesma linha dos barrados, dos panos de copa criativa e bordados com eu te amo, a gente fez uma brincadeirinha aqui no canal e eu vou mostrar para vocês de novo, caso você não tenha visto, que é usar o mesmo pano de copa Creative com outras possibilidades. Aqui que eu peguei um marcador permanente, que é uma caneta que você pode escrever o que você quiser, e aí para cada dia, para cada cor de pano de copa, a gente fez um escrito diferente e um acabamento com os produtos da São José também diferentes.
Então aqui é festa, foi escrito em preto, o contorno em volta da palavra em preto com a linha mesmo, bordado com ponto de alinhavo. E aí eu peguei e fiz com o Contact uns moldes vazados de coração e fiz aqui a pintura num cinza quase prateado. Alguns com um pouquinho mais de força, outros com menos força. E para assinar, já que é festa, coloquei aqui essa cianinha prateada para poder dar um tom metálico na história. Aqui, ó, a mesma coisa feita sobre pano de copa verde, os corações em verde, também feitos com contorno em preto, e aqui pleníssima, toda equilibrada na esperança do verde. E aqui para finalizar, esse falso bordado inglês da São José, que é para poder fazer a combinação aqui. Fica bem bonito, fica facinho de fazer. Aqui, miga, sua louca. Foi escrito só sua louca, uma passamanaria vermelha, os corações em vermelho, tudo combinando, barrado do pano de copa com o coração. A cor que está usada no coração. Aqui, avante, em preto e branco, os corações em preto, a passamanaria em preto. Olha como fica legal. As pessoas acham, ah, preto derruba, preto é triste. Não é. É só você dar o tom certo para ele. Olha como fica legal também. É só misturar a passamanaria com a cor do coração e a cor do pano de copa. Fica uma coisa chique, fica bonito e fica legal, fica divertido. Aqui, ó, só love, turma. Aí, como é só love, é bem romântico, então eu peguei e coloquei uma renda aqui, amarela e branca, que combina com o corpo do pano de copa e com o barrado. E fica bem bonito, certo? E também sempre com o contorno em preto que destaca o trabalho. Aqui é o meu preferido, que é café. Café, café, muito café. Azul, o cordão de pompom, azul, o pano de copa. E aqui um azul também um pouquinho mais fechado, mais escurinho, para poder combinar com o pano de copa. E aqui num azul turquesa, babado. Babado, a gente coloca uma renda, porque é babado, porque o pano de copa tem babado, porque você é do babado, né? E aí você coloca aqui essa pintura feita com contorno em preto com linha e agulha. Agora, você percebe que tem umas bolinhas aqui, ó. Sabe o que é isso? Por que aconteceu isso? Alguém tem alguma sugestão? Pois eu vou te dizer, eu errei. E errei e manchei o pano de copa e estava quase pronto. Então, para disfarçar o meu erro, eu fiz algumas bolinhas em todos eles para disfarçar aquele errinho. Pode ser que a pessoa nem percebesse que eu havia errado, mas eu percebi. Então, para disfarçar, eu coloquei uma bolinha preta que fez uma graça e aí não tem nada especial, não quer dizer absolutamente nada, é só para corrigir um erro que eu tinha feito aí no meio do caminho. Gostaram da ideia? Pois é, a São José tem uma série de produtos muito legais que te ajudam a fazer esse trabalho ficar mais bonito e mais bem acabado. Então você pode acompanhar pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e pode acompanhar também pelo YouTube. E Elástico São José no site. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os vídeos com os bordados que precisam ser colocados aqui, tá? Espera aí. E a Deller, que tem um monte de produtos com barrados incríveis para você trabalhar, tem uma linha de artesanato maravilhosa, você pode acompanhar pelo deller.com.br ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, e até Spotify tem trilha sonora para você trabalhar, tá? E você pode também entrar em contato pelo 0800 643 8800. Agora você vai ver alguns detalhes importantes para você fazer esse trabalho, com os bordados, com alguns pontos de bordado para te ajudarem nisso, e também com a tremolina caseira. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, tá bom? Para começar o ponto corrente, a gente trabalha no sentido contrário ao início dele, passando pela trama do tecido. Assim ele fica sem nó. Esconde a linha ali dentro, faz uma alça e faz o primeiro ponto. Na hora de fechar o ponto, você vai puxar, mas não vai esticar muito, apenas dar uma puxadinha para segurar, para ele manter essa argolinha. O segundo ponto, ele vai vir dentro do primeiro. Também não puxa muito. O terceiro ponto vai vir dentro do segundo. Quando a sua linha termina ou você encerra o trabalho, você faz a finalização da mesma maneira que você começou. Fecha o ponto e passa por dentro da trama do tecido, deixando
a linha presa aqui dentro. E aí corta esse excesso de linha aqui. O ponto fica certinho, sem nó, nem no começo e nem no final. Ponto caseado. Vou começar deixando a linha presa no barrado da toalha. Faço o primeiro ponto puxando a linha sempre no sentido do ponto que foi feito. E eu gosto de fazer uma voltinha aqui a mais, só para poder segurar esse primeiro ponto e ele não ficar torto. Vai ficar um nozinho aqui bem discreto. Segundo ponto, eu faço uma distância parecida. E deixo a linha presa aqui. E puxo sem forçar muito e sempre com a linha no sentido do ponto que foi feito. E aí eu vou seguindo, sempre mantendo a mesma distância e a mesma altura. Para encerrar o ponto, eu volto para dentro da trama do tecido também e saio lá na frente, encerrando o ponto e cortando a linha excedente. Ponto margarida. Você vai fazer um pontinho no meio e 5 pontinhos em volta. Podem ser 6 pontinhos também, não tem nenhum problema. Vai escolher um dos pontinhos de fora e vai fazer também prender a linha pela trama do tecido. Segura. Aí faz o seguinte, volta a agulha para o centro e vai por trás ali naquele pontinho e deixa a linha presa aqui. Faz uma alça e puxa até formar a pétala. Eu gosto de fazer o seguinte, segurar com o dedo e puxar a linha para garantir que ela vai ficar íntegra. Põe por fora a agulha e volta para o meio. E vai repetir esse processo em todas as outras pétalazinhas. Com a margaridinha pronta, você pode fazer um ponto cheio aqui no meio ou simplesmente encerrar pela trama do tecido o trabalho que você fez.
Ponto folha. É importante fazer uma folha que não seja muito grande, mais ou menos da largura do seu dedo, e que tenha essa linha aqui no meio como guia. A gente vai começar fazendo a folha no sentido contrário ao começo do bordado, pelo meio, deixando a linha presa dentro da trama. Segurou aqui, vai vir aqui no meio e escolhe um dos lados e vai para o lado de lá. Volta para o meio e sai para o outro lado. Volta para o meio e sai para o outro lado. E vai fazendo o zigue-zague, indo sempre para o meio e voltando para um dos lados. Depois que finalizar o ponto, você vem pela trama do tecido, pelo centro, e corta o excesso de linha. Esse tem o ponto folha. Um ponto bacana também é o ponto cruz duplo mais o ponto atrás. Então, primeiro eu deixo a linha presa na trama do tecido, e aí faço o ponto cruz duplo. Primeiro eu faço o X, e depois eu faço um sinal de mais. Quando eu fecho o sinal de mais, eu já venho direto aqui para essa pontinha dessa linha aqui. E aí vou fazendo o ponto aqui, fechei uma ponta, volto aqui, passo para outra e vou fechando esse ponto. Finalização, faz o último ponto. E passa também pela trama do tecido. Cortando o excesso de linha. Ponto de alinhavo. Eu começo pela trama do tecido. Seguro a linha aqui. E vou fazendo uma sequência de pontos, mantendo a distância igual entre um e outro. Para que o segundo ponto saia retinho, eu vou colocar a linha paralela à linha que eu fiz aqui e vou fazendo esse processo para que eles fiquem sempre retinhos e fiquem mantendo sempre a mesma direção. Para encerrar o ponto, a mesma coisa. Eu faço o último ponto e volto pela trama do tecido para que ele fique escondido. Assim eu evito o nó e corto o excesso de linha. A trebolina caseira. 2 medidas de água, uma medida de cola branca, mistura bem, e meia medida de álcool. Misturando o álcool, imediatamente use a tremolina. Ela tem um prazo de validade de aproximadamente 10 minutos.